A chuva castigava os telhados de zinco da favela, na cidade do Rio de Janeiro, com uma fúria implacável e assustadora. Maria Clara observava as gotas de água escorrendo pelas frestas da janela de madeira apodrecida, sentindo um calafrio percorrer sua espinha enquanto apertava as mãos em oração. O pequeno Léo, seu filho amado, ardia em febre na cama, improvisada no canto do cômodo escuro e úmido. A respiração do menino era pesada, curta e sibilante, um som agonizante que rasgava o coração da mãe a cada segundo. O desespero começava a tomar conta de sua alma cansada e solitária. Ela pegou o celular com a tela trincada, suas mãos trêmulas digitando o número de Roberto pela enésima vez naquela noite. O telefone tocou repetidamente até cair na caixa postal, ecoando o vazio doloroso que se instalara em seu peito angustiado. O marido havia prometido que voltaria cedo, mas uma suposta viagem de negócios urgente com o patrão rico mudara os planos de repente. A solidão pesava sobre os ombros frágeis de Maria Clara, enquanto a tempestade lá fora parecia espelhar a tempestade de medo e incertezas que devastava seu interior materno. Diante da fragilidade do pequeno Léo, o relógio na parede marcava 2 da manhã, e a temperatura do garoto não dava sinais de ceder aos remédios caseiros. Maria Clara molhou um pano limpo na bacia de água fria e o colocou gentilmente sobre a testa ardente do menino pálido. Os olhos de Léo estavam semicerrados, e seus pequenos lábios murmuravam palavras incompreensíveis em meio ao delírio provocado pela febre alta e impiedosa. A asma, uma inimiga cruel desde o nascimento, atacava agora com força total, dificultando a passagem de ar pelos pulmões frágeis da criança que lutava bravamente pela sua própria vida frágil, sem alternativas e consumida pelo pavor de perder sua única razão de viver. A costureira tomou uma decisão drástica e imediata. Ela enrolou o filho cuidadosamente em um cobertor grosso de lã, protegendo o garoto o máximo possível contra a fúria da tempestade noturna. Maria Clara vasculhou a gaveta do velho armário de madeira, juntando as poucas notas de dinheiro suado que havia guardado para as despesas daquele mês difícil. Cada moeda representava horas de trabalho árduo na máquina de costura. Mas nada importava mais do que a saúde de Léo, o presente mais valioso que Deus lhe dera. Com o menino aninhado em seus braços protetores, ela abriu a porta e enfrentou a escuridão úmida e perigosa dos becos. A lama escorregadia sob seus pés descalços tornava cada passo uma verdadeira batalha contra a gravidade e a exaustão física implacável. O vento uivava entre as vielas estreitas da favela, açoitava o rosto molhado da mulher que rezava silenciosamente para a Nossa Senhora Aparecida, pedindo forças para não cair. Ela precisava chegar à avenida principal, onde a luz fraca dos postes revelaria a esperança de conseguir um táxi ou qualquer transporte em direção ao hospital próximo. Os trovões retumbavam no céu escuro, abafando os gemidos baixos de Léo e os passos apressados da mãe em desespero profundo. A água da chuva se misturava às lágrimas quentes de Maria Clara, que chorava não apenas pelo filho doente, mas também pela ausência do marido. Roberto deveria estar ali, protegendo sua família, dividindo o peso daquela aflição e oferecendo o conforto de um abraço forte e seguro. A distância emocional entre os dois vinha crescendo silenciosamente nos últimos meses, alimentada pelas desculpas esfarrapadas e pelas horas intermináveis que ele dedicava àquele emprego na zona sul da cidade. Ao alcançar o asfalto encharcado da rua principal, um clarão de faróis iluminou a figura solitária e encharcada da pobre mãe. Um taxista idoso, penalizado pela cena comovente da mulher abraçada à criança, doente sob a tempestade, parou seu carro amarelo. Maria Clara entrou rapidamente no veículo, acomodando o filho no banco traseiro com todo o cuidado e ternura que seu coração podia oferecer. Ela implorou ao motorista que acelerasse rumo à clínica particular de excelência, recordando que Roberto havia mencionado que a filha do seu patrão possuía influência lá e poderia facilitar um desconto. O trajeto até o hospital pareceu durar uma eternidade, com os minutos se arrastando lentamente, enquanto a respiração de Léo piorava visivelmente. Maria Clara sussurrava palavras de amor no ouvido do menino,
prometendo que tudo ficaria bem. Embora sua própria alma estivesse dilacerada pela dúvida, ela apertava o pequeno crucifixo de madeira que carregava no pescoço, buscando na fé a coragem necessária para enfrentar o que estava por vir naquela noite terrível. O asfalto brilhante refletia as luzes da cidade grande. Um mundo distante e frio que contrastava violentamente com a miséria e a simplicidade da sua amada favela. Quando o táxi finalmente parou em frente ao edifício imponente e iluminado do hospital de luxo, Maria Clara agradeceu aos céus. Ela entregou as notas amassadas ao motorista gentil e desceu apressada, carregando o fardo precioso de sua vida em direção às portas de vidro. O ambiente interno era impecavelmente limpo, climatizado e assustadoramente silencioso, um contraste gritante com o caos da tempestade e da pobreza que ela deixara para trás. Enfermeiros e recepcionistas vestidos de branco observaram com estranheza aquela mulher encharcada e humilde que invadia o saguão luxuoso, implorando por socorro médico urgente e imediato. O choro sufocado do menino chamou a atenção do médico plantonista, que prontamente se aproximou para avaliar a gravidade da situação. Percebendo a urgência do caso de asma severa, ele ordenou que a criança fosse levada imediatamente para a sala de emergência respiratória. Maria Clara tentou seguir a maca, mas foi barrada suavemente por uma enfermeira, que a orientou a aguardar na recepção e providenciar os trâmites burocráticos. O coração da mãe ficou em pedaços ao ver as portas brancas se fecharem, separando a mãe de seu pequeno Léo no momento em que ele mais precisava de calor constante. Sozinha naquele corredor amplo e gelado, a costureira se sentou em uma cadeira estofada, tremendo incontrolavelmente por causa das roupas totalmente encharcadas. Ela fechou os olhos e recomeçou suas preces fervorosas, pedindo a Deus que guiasse as mãos dos médicos e salvasse seu anjo inocente. O medo da morte rondava seus pensamentos. Uma sombra sombria que ameaçava engolir a pouca luz que ainda restava em seu coração sofrido e maltratado. A ausência de Roberto se tornava cada vez mais insuportável. Uma ferida aberta que sangrava profusamente em meio à crise, mais aterradora que a pequena família já havia enfrentado, junta, tentou ligar novamente para o celular do marido, alimentando a esperança ingênua de ouvir a voz familiar para acalmar seu espírito. Mais uma vez, a ligação caiu direto na caixa de mensagens impessoal, reforçando a sensação de abandono que a consumia de dentro para fora. Ela enxugou as lágrimas com as costas das mãos calejadas, decidida a ser forte pelo filho, independentemente das adversidades que o destino impusesse dolorosamente. Maria Clara sabia que precisaria resolver a questão financeira da internação, pois aquele hospital não era um lugar para pessoas pobres e desprovidas de recursos como ela e Léo. Uma funcionária da administração abordou a mãe angustiada, segurando uma prancheta com formulários que exigiam assinaturas e garantias de pagamento antecipado. A mulher de expressão fria explicou os custos altíssimos dos procedimentos emergenciais e da diária na unidade de terapia intensiva pediátrica altamente equipada. Maria Clara explicou sua situação precária. Mencionou o nome do marido e a suposta ligação dele com os donos do estabelecimento de saúde renomado. A funcionária franziu a testa, cética, mas indicou o corredor onde ficavam as salas da diretoria, para que ela tentasse negociar diretamente com os responsáveis plantonistas pela área financeira rapidamente. Caminhando pelos corredores luxuosos e silenciosos, a costureira se sentia uma estranha invasora em um território destinado apenas à elite da sociedade. Os quadros caros nas paredes e os lustres de cristal pareciam zombar de suas roupas molhadas e de seus chinelos gastos de borracha. A cada passo, ela reafirmava sua determinação de fazer qualquer sacrifício, se humilhar o quanto fosse necessário, para garantir que Léo recebesse o tratamento adequado. O amor de mãe é uma força indomável, capaz de mover montanhas e de desafiar as estruturas sociais mais rígidas, em nome da sobrevivência daquele ser inocente e bastante frágil. A chuva continuava a bater violentamente contra as grandes janelas de vidro do hospital, criando uma melodia melancólica que acompanhava sua jornada. Maria Clara se lembrava do sorriso doce de Léo,
da maneira como ele a abraçava após o trabalho. E isso lhe dava um novo fôlego. Ela sabia que a fé em Deus não a abandonaria naquele momento crítico, pois sempre acreditou que o Senhor ampara os justos e os oprimidos. A luz divina guiaria seus passos através daquela provação dolorosa, e a tempestade eventualmente passaria, revelando um novo amanhecer cheio de paz, saúde e esperanças muito sinceras e renovadas. Chegando ao setor administrativo, a iluminação se tornava mais suave, e o silêncio era ainda mais opressivo do que na agitada recepção. Ela procurou a sala indicada pela funcionária, observando as placas douradas nas portas de madeira maciça que abrigavam os diretores do suntuoso hospital. O cheiro de produtos de limpeza caros se misturava ao perfume suave de flores artificiais, criando uma atmosfera artificial que sufocava a pobre mulher aflita. Maria Clara hesitou por um breve instante, reunindo suas últimas reservas de coragem antes de se aproximar da porta entreaberta. No final do longo e luxuoso corredor, totalmente impecável, ela parou diante da porta de uma sala VIP, de onde emanava uma luz fraca e vozes sussurradas que soavam estranhamente familiares. O coração da costureira acelerou descompassado, não pela ansiedade da negociação, mas por um pressentimento sombrio que repentinamente invadiu sua alma já tão machucada. O tom da conversa não parecia profissional. Carregava uma intimidade que destoava completamente do ambiente hospitalar, tenso e frio que a cercava naquela madrugada, movida por uma força invisível. Maria Clara aproximou o rosto da fresta iluminada, prendendo a respiração para não denunciar sua presença indesejada e repentina no silencioso e escuro local misterioso. O cenário que se revelou diante de seus olhos arregalados foi como um golpe físico brutal que atingiu em cheio o seu estômago. O chão pareceu desaparecer sob seus pés enquanto ela tentava processar a imagem chocante que destruía todas as suas certezas de uma vida inteira. Ali, no luxo discreto daquele escritório imponente, a verdade crua e impiedosa se esfregava na face da esposa devotada que sacrificara tudo pela família. A dor lancinante da traição eclipsou por um segundo a preocupação com o filho doente, mergulhando sua mente em um abismo escuro de desespero e de total decepção. As paredes do hospital giravam ao seu redor, e o ar se tornou denso e irrespirável, como a atmosfera de uma fornalha ardente. Maria Clara tapou a própria boca com as mãos trêmulas, para sufocar o grito de agonia que subia, rasgando a sua garganta apertada. A ilusão de um casamento sólido e de um marido trabalhador desmoronava como um castelo de cartas exposto a um furacão furioso e incontrolável. A tempestade lá fora era apenas uma leve brisa comparada ao vendaval de emoções destrutivas que agora arrasava o coração puro e sincero da brava costureira carioca, profundamente ferida. Ela continuou ali, paralisada pela dor e pelo choque extremo, incapaz de afastar o olhar daquela cena repulsiva que feria a sua dignidade. O cheiro do ambiente agora lhe causava náuseas, e a luz fraca parecia destacar cada detalhe macabro da traição dolorosa e imperdoável. Maria Clara sentiu as lágrimas quentes de indignação escorrendo pelo rosto pálido, não mais de medo pela doença do filho, mas de pura humilhação profunda. A inocência havia sido assassinada brutalmente naquela madrugada, e a mulher que ela era minutos atrás começava a morrer para dar lugar a uma nova realidade muito mais fria. Com as pernas bambas, ela recuou um passo, se apoiando na parede fria do corredor para não desabar no chão brilhante e impecável. O silêncio sepulcral do hospital contrastava com o barulho ensurdecedor de seus pensamentos caóticos, que lutavam para encontrar algum sentido naquela monstruosidade revelada. A cruz de madeira em seu peito parecia mais pesada do que nunca, um símbolo do martírio que a vida lhe impunha de maneira tão injusta. Aquele era o momento crucial que dividiria a sua existência em antes e depois. Uma cicatriz eterna na alma de uma mulher, marcada pelo sofrimento contínuo e pela traição covarde. Roberto estava ali, o homem com quem ela dividira o pão e as dificuldades na favela. Ele abraçava intensamente uma mulher loira, deslumbrante e coberta de joias caras,
que Maria Clara logo reconheceu como Valentina, a herdeira arrogante e poderosa da família para a qual ele trabalhava. As mãos dele percorriam o corpo da amante com uma paixão ardente e despudorada, enquanto sussurrava em seu ouvido palavras que a faziam rir com bastante deboche. A traição não era apenas física. Era um cuspe na cara de todas as renúncias que a esposa devotada fizera para sustentar o seu lar. O choque paralisante a manteve ali, presa como uma estátua de gelo diante da fresta iluminada daquela porta luxuosa. Maria Clara sentia o ar faltar em seus pulmões, uma asfixia emocional muito mais cruel do que a doença que castigava o pequeno Léo na emergência. Os gemidos de prazer de Valentina ecoavam pelo corredor silencioso, misturando-se de forma grotesca com as lembranças das desculpas esfarrapadas que Roberto inventara durante meses. Ele dizia trabalhar até a exaustão para o bem da família. Mas a verdade estava ali, nua e crua, esfregada sem piedade na cara da esposa, traída e humilhada. A luz fria e branca do ambiente hospitalar refletia nas joias cravejadas de diamantes que adornavam o pescoço da amante, rica e arrogante. Cada brilho daquelas pedras preciosas parecia zombar das mãos calejadas de Maria Clara, marcadas por anos de trabalho duro na velha máquina de costura. Ela havia passado noites em claro, cerzindo roupas para garantir o prato de comida, enquanto o marido desfrutava do luxo e da luxúria nos braços da patroa milionária. O contraste entre a miséria da favela e a opulência daquele romance clandestino rasgava o coração da mãe aflita em 1000 pedaços irremediáveis. As palavras de amor que Roberto sussurrava no ouvido de Valentina eram as mesmas que ele usara para conquistar o coração inocente da costureira no passado. Maria Clara lembrou-se do altar modesto, onde juraram fidelidade diante de Deus. Uma promessa sagrada que agora jazia despedaçada no chão de granito polido. A hipocrisia do homem que ela chamava de marido era um veneno letal, destruindo não apenas o casamento de 6 anos, mas também a sua confiança na bondade humana. A fé inabalável que sempre a guiou parecia vacilar diante daquela demonstração grotesca de egoísmo e pura crueldade mundana. Enquanto a chuva continuava a lavar as ruas da cidade lá fora, as lágrimas de Maria Clara secaram repentinamente, substituídas por uma dor surda e paralisante. Ela observou a maneira como as mãos grossas de Roberto, as mesmas que ela acariciava com ternura todas as noites, agora apertavam a cintura fina e perfumada da herdeira. E ela ria, um som relaxado e despreocupado que ela não ouvia em casa há muito tempo, sempre sufocado pelas supostas preocupações financeiras e obrigações do trabalho. O teatro de mentiras fora perfeitamente orquestrado, transformando a esposa dedicada em uma tola cega e submissa. Um turbilhão de memórias invadiu a mente conturbada de Maria Clara. Imagens de natais pobres, mas cheios de amor, e de aniversários celebrados com bolos caseiros. Ela sempre acreditou que a riqueza deles residia na união da família e na bênção de terem um filho maravilhoso como o pequeno Léo. No entanto, para Roberto, a simplicidade do lar nunca fora suficiente para preencher o vazio de sua ambição desmedida e de sua cobiça pelas coisas materiais. O fascínio pelo dinheiro e pelo poder da Zona Sul carioca o havia corrompido lentamente, transformando-o em um estranho cruel e insensível. A respiração da costureira tornou-se irregular, acompanhando o ritmo descompassado de seu coração, que sangrava invisivelmente sob as roupas úmidas e desgastadas pela tempestade inclemente. Ela apertou os punhos com força, cravando as unhas nas palmas das mãos até sentir a pontada aguda da dor física. Uma tentativa vã de ancorar sua mente na realidade. Valentina, com seus cabelos loiros impecáveis e sua postura altiva, representava tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, inclusive a dignidade e a fidelidade de um homem fraco. A sociedade revelava ali sua face mais cruel, onde os ricos podiam devorar os sonhos dos pobres. O pensamento em Léo, lutando bravamente por cada lufada de ar na sala de emergência, trouxe Maria Clara de volta à urgência assustadora do momento presente. O menino precisava dela inteira,
forte e imbatível, e não destruída pelos destroços de um casamento falido e baseado em mentiras nojentas. A ironia macabra da situação não escapava à sua mente exausta. O hospital luxuoso onde o filho lutava pela vida era parcialmente financiado pelo dinheiro da amante do próprio pai. A vida cobrava um preço alto demais pela sobrevivência em uma cidade dividida brutalmente pela desigualdade social e pela corrupção moral. Roberto serviu 2 taças de champanhe caro que descansavam sobre a mesa de mogno maciço da diretoria, brindando com Valentina em um gesto de intimidade repugnante. O tilintar do cristal ecoou na mente de Maria Clara como os sinos de um funeral, anunciando a morte definitiva de todas as suas ilusões românticas. Ele não parecia minimamente preocupado com a tempestade devastadora lá fora, nem com o fato de não ter atendido às dezenas de ligações desesperadas da própria esposa aflita. O motorista humilde agora brincava de ser um rei no castelo de mentiras construído sobre o sofrimento alheio. Valentina acariciou o rosto de Roberto com as pontas dos dedos perfeitamente manicurados, ostentando um sorriso de superioridade que enojava a mulher que observava nas sombras. A herdeira arrogante sabia que ele era um homem casado. Tinha plena consciência da existência de Maria Clara e do filho doente na favela esquecida. Contudo, para pessoas como ela, criadas no topo da pirâmide social e acostumadas a ter o mundo aos seus pés, os sentimentos da classe trabalhadora não passavam de meros detalhes irrelevantes. Brincar com o destino daquela família pobre era apenas mais um passatempo em sua vida fútil. A humilhação descia pela garganta de Maria Clara como vidro moído, cortando suas entranhas e deixando um rastro de amargura que jamais seria apagado de sua memória. Ela havia vindo até aquela sala disposta a implorar de joelhos por compaixão e caridade, pronta para aceitar qualquer dívida impagável para salvar a vida de seu único filho. Mas o destino, com sua ironia fina e cortante, decidiu mostrar-lhe que o verdadeiro devedor estava ali dentro, esbanjando sorrisos falsos e promessas vazias. O castelo ilusório ruiu completamente, deixando a costureira desabrigada na noite mais fria e assustadora da sua existência. O cheiro do perfume importado de Valentina vazava pela fresta da porta de madeira nobre, misturando-se com o odor estéril de éter e desinfetante do grande corredor. Era um aroma doce e enjoativo, que agora representava a falsidade, a podridão moral e a falência de todos os votos sagrados pronunciados diante do altar divino. Maria Clara fechou os olhos por um breve instante, recitando mentalmente o Pai Nosso para tentar acalmar o ódio ardente que ameaçava consumir sua alma pacífica e religiosa. Ela não podia permitir que as trevas da vingança sujassem o coração de uma mãe honesta. A imagem de Roberto desabotoando a camisa social, comprada com o suor das costuras que ela fizera de madrugada, foi o golpe final em seu orgulho ferido. A traição ganhava contornos de perversidade quando Maria Clara lembrava de como havia passado o ferro naquela mesma roupa horas antes, com carinho e extrema dedicação amorosa. Ela o preparara para encontrar a amante. Ela alimentara a mentira com sua ingenuidade cega e sua confiança absoluta no homem que dividia a sua modesta cama. O peso daquela constatação a fez curvar-se levemente, como se o teto do hospital desabasse repentinamente sobre ela. Cada toque ilícito que ela presenciava era uma lâmina afiada cortando os laços invisíveis que aprendiam ao marido durante todos aqueles anos de casamento aparentemente feliz. A fachada do homem batalhador que enfrentava o trânsito caótico do Rio de Janeiro para sustentar o lar derreteu sob a luz dos abajures de cristal luxuosos. Roberto era apenas um covarde seduzido pelo brilho falso do ouro, um escravo das próprias fraquezas e ambições que vendera a alma em troca de migalhas luxuosas. A decepção era um abismo profundo e escuro, onde a inocência de Maria Clara caía em queda livre infinita. O som distante do bip de um monitor cardíaco em algum lugar do hospital trouxe a mente atordoada da costureira de volta à realidade dolorosa e urgente. O pequeno Léo continuava lutando contra a asma na sala de emergência branca e fria.
alheio à tragédia conjugal que se desenrolava nos corredores administrativos daquele lugar elitista. A vida do menino inocente dependia de medicamentos caros e de equipamentos modernos, coisas que Maria Clara não podia pagar com moedas amassadas, guardadas na gaveta velha. Ela precisava agir. Mas o chão sob seus pés parecia feito de areia movediça, traiçoeira e afundante. A figura da amante rica dominava a cena, tratando Roberto não como um companheiro, mas como uma posse exótica, um brinquedo rústico que a divertia temporariamente na cama. Valentina exibia uma beleza artificial, moldada por cirurgias plásticas e tratamentos estéticos caríssimos que ofuscavam completamente a simplicidade natural e autêntica da brava mulher da favela sofredora. Maria Clara engoliu a seco, sentindo a secura na boca e a aspereza da injustiça divina que permitia que pessoas tão cruéis e egoístas prosperassem imensamente. Contudo, sua fé inabalável em Deus a lembrava de que a justiça divina tardava, mas nunca falhava miseravelmente. Uma fúria silenciosa e controlada começou a borbulhar nas veias da mãe leoa, substituindo rapidamente o estado de choque inicial por uma determinação fria e absolutamente implacável. Ela não era mais a esposa submissa e compreensiva que aceitava as desculpas esfarrapadas e as migalhas de afeto que o motorista decidia oferecer nos finais de semana. A mulher que estava ali, espreitando pelas frestas da infidelidade, era uma mãe desesperada que faria qualquer coisa para proteger o futuro do filho amado. As lágrimas secaram de vez, deixando em seu lugar um olhar de granito impenetrável, endurecido pelas pancadas da vida. A voz de Roberto quebrou o silêncio com uma piada maldosa sobre as roupas baratas que ele costumava vestir antes de conhecer o mundo deslumbrante de Valentina. A risada estridente da herdeira ecoou na sala de diretoria, um som cortante que feriu a dignidade de Maria Clara mais do que qualquer agressão física dolorosa. Ele cuspia no prato que comeu, renegava suas origens e humilhava a mulher que o ajudara a construir a própria identidade na comunidade pobre onde viviam felizes. A ingratidão do marido era o veneno mais cruel, uma punhalada covarde desferida pelas costas na calada da noite. A mente exausta da costureira começou a traçar um plano de sobrevivência em meio aos escombros daquela relação tóxica e baseada inteiramente em conveniências e mentiras vergonhosas. Ela sabia que, a partir daquele exato momento, o homem que beijava Valentina na sala VIP deixara de existir em seu coração e em sua vida real. Roberto agora era apenas o pai biológico de Léo, um fantasma do passado que optara por trocar a felicidade verdadeira por uma ilusão material passageira e superficial. A cruz estava pesada, mas Maria Clara estava disposta a carregá-la sozinha até o fim do seu calvário. O luxo opressor daquele hospital particular, antes visto como a única salvação para a crise asmática de Léo, agora se revelava como um palco grotesco da depravação humana. As paredes perfeitamente pintadas e os pisos lustrosos escondiam a sujeira moral daqueles que detinham o poder financeiro e se achavam os verdadeiros donos do mundo injusto. Maria Clara ajeitou a blusa úmida e fria sobre os ombros cansados, respirando fundo para controlar o tremor incontrolável que ainda persistia em suas mãos frágeis. O embate direto era inevitável, mas ela não o faria ali, nas sombras, feito uma criminosa covarde e acuada, a mulher guerreira, forjada nas dificuldades extremas do morro carioca. Reuniu as peças estilhaçadas de seu orgulho ferido e ergueu a cabeça com uma dignidade soberana admirável. Ela não permitiria que a traição de um homem fraco destruísse a essência pura de seu caráter, muito menos que abalasse a fé que mantinha a sua alma de pé. Deus estava testemunhando aquela atrocidade, e a balança da justiça cósmica, implacável com os pecadores, haveria de cobrar o preço exato pelas lágrimas derramadas. O relógio avançava implacável na madrugada tormentosa, aproximando-a do instante derradeiro em que as máscaras finalmente cairiam no chão. O temporal castigava ferozmente as janelas panorâmicas do final do corredor, mas a tempestade interior de Maria Clara
já havia encontrado um ponto de equilíbrio frio e assustador. Ela tocou gentilmente a aliança de ouro desgastada em seu dedo anelar, o símbolo de uma promessa sagrada que o marido profanara de maneira tão baixa e suja, com um movimento lento e preenchido por uma coragem divina. A costureira traída estendeu a mão firme em direção à maçaneta dourada daquela porta entreaberta e pecaminosa. A hora do choro silencioso havia passado, abrindo caminho para o acerto de contas fulminante e avassalador. Com um empurrão firme e silencioso, Maria Clara escancarou a porta de mogno maciço, interrompendo abruptamente as risadas sussurradas e os toques pecaminosos que empesteavam o ambiente luxuoso. A luz fria do escritório particular de Valentina iluminou a figura encharcada da esposa traída, cujas roupas simples grudavam no corpo, trêmulo pela tempestade e pela indignação profunda. O choque paralisou instantaneamente o casal de amantes clandestinos, que se separou com um solavanco desajeitado e patético diante da invasão inesperada da costureira. Os olhos assustados de Roberto encontraram o olhar de puro gelo e decepção da mulher que ele jurara amar eternamente. O silêncio sepulcral que se abateu sobre a sala VIP era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante dos trovões que continuavam a castigar a cidade do Rio de Janeiro. A respiração ofegante de Roberto falhou miseravelmente enquanto ele tentava, com as mãos trêmulas e suadas, abotoar a camisa social que a própria esposa havia passado horas antes com tanto zelo. O pânico desfigurou o rosto do motorista infiel, substituindo a expressão de pura luxúria por uma máscara de terror absoluto e covardia explícita. Ele balbuciava sílabas desconexas, incapaz de formular uma frase coerente para justificar aquele flagrante totalmente imperdoável. Valentina, por sua vez, ajeitou o decote de sua blusa de seda caríssima, com uma lentidão calculada e uma expressão de tédio arrogante que beirava a sociopatia absoluta. A herdeira milionária não demonstrou o menor traço de arrependimento ou vergonha ao ser flagrada nos braços de um homem casado, inferiorizando a presença da mulher simples à sua frente. Para a patroa, rica e mimada, a dor lancinante que rasgava o peito da costureira favelada era apenas um inconveniente passageiro, um drama vulgar da classe trabalhadora que não merecia a sua atenção. Ela cruzou os braços, ostentando sorriso cínico. Maria Clara não gritou, não fez escândalo e tampouco se rebaixou ao nível de uma briga histérica movida por ciúmes descontrolados ou por um senso de posse territorial. A sua postura era majestosa, erguida pela força invisível de uma mãe desesperada que tinha o filho pequeno lutando bravamente pela vida em uma maca de hospital emergencial. A voz da costureira soou incrivelmente firme e controlada, cortando o ar gelado do escritório como uma lâmina de aço afiada pela dureza do destino cruel. Ela informou secamente que o filho deles agonizava na ala de asma muito próxima dali, sofrendo. A menção do nome do pequeno Léo atingiu o peito de Roberto como um soco brutal, despertando-o violentamente daquele transe repulsivo de riqueza falsa e prazeres efêmeros. O motorista arregalou os olhos, finalmente compreendendo a gravidade da situação e o motivo desesperador que levara a sua esposa até aquele hospital particular, no meio de uma tempestade assustadora. A culpa o esmagou instantaneamente, fazendo seus joelhos fraquejarem sob o peso da negligência paterna e da traição conjugal mais baixa possível. Ele ignorou as ligações de socorro para se refestelar no luxo e na luxúria da sua patroa completamente fútil, com um movimento lento, metódico e carregado de um simbolismo devastador. Maria Clara levou a mão direita até o dedo anelar esquerdo, onde repousava a fina aliança dourada. Aquele pequeno círculo de metal barato representava todos os sonhos, sacrifícios e promessas de um amor eterno que ela cultivara com devoção cega durante 6 longos anos de matrimônio abençoado. Ao deslizar a joia pelo dedo calejado pelas agulhas de costura, ela sentiu como se estivesse arrancando uma parte necrosada da própria alma sofredora e cansada. A mulher traída não derramou uma única lágrima na frente daqueles seres bastante deploráveis. O som metálico da aliança
quicando e rolando pelo chão de mármore italiano, ecoou na sala silenciosa, selando definitivamente o fim trágico e doloroso daquela união baseada em mentiras. Maria Clara ergueu o queixo, encarando o marido com uma frieza cortante que o fez encolher-se de pavor, ciente de que havia destruído a coisa mais pura de sua vida inteira. Em um tom de voz que não admitia réplicas ou negociações covardes, ela exigiu o divórcio imediato, afirmando que a partir daquele exato segundo, Roberto estava morto para a sua humilde família lutadora. A sentença foi absolutamente final. O pânico tomou conta de cada célula do corpo trêmulo do motorista, que finalmente percebeu a magnitude irrecuperável do abismo no qual havia se jogado com tanta inconsequência cega. Roberto desabou de joelhos no chão frio do escritório luxuoso, as lágrimas escorrendo profusamente pelo rosto desesperado, enquanto ele estendia as mãos suplicantes na direção da esposa, firme e decidida. Ele implorava por perdão com uma voz embargada e patética, jurando que aquele caso extraconjugal não significava nada e que fora apenas uma fraqueza momentânea de um homem tolo. As suas palavras soavam incrivelmente vazias, hipócritas e bastante repugnantes, rastejando de forma humilhante sobre o tapete persa caríssimo. O marido infiel agarrou-se desesperadamente às pernas úmidas de Maria Clara, sujando a roupa simples da costureira com suas lágrimas sujas. Ele soluçava alto, implorando pelos céus e pelos anos que viveram juntos na favela, pedindo uma última chance para provar que poderia ser um bom pai e um companheiro leal. A imagem do homem outrora orgulhoso e trabalhador reduzia-se agora a um farrapo humano desprezível, rastejando aos pés da mulher que ele próprio havia dilacerado emocionalmente com tamanha crueldade insensível e fria. A cena era deplorável e patética. A costureira não demonstrou um pingo de misericórdia ou compaixão diante daquele espetáculo grotesco de arrependimento tardio e covardia extrema encenado pelo marido de joelhos no chão reluzente. O seu coração, antes repleto de um amor incondicional e paciente, agora era uma fortaleza impenetrável de pedra fria, erguida às pressas para proteger a si mesma e ao filho doente. Com um puxão brusco e carregado de profunda aversão física, Maria Clara desvencilhou-se das mãos trêmulas de Roberto, afastando-se como se o toque dele fosse uma doença contagiosa e letal. Ela limpou o tecido da calça com bastante repulsa, sem desviar os olhos cheios de dignidade ferida e justiça divina. Maria Clara lançou um olhar cortante na direção de Valentina, que assistia à cena lamentável com desprezo evidente. A mãe guerreira, em um tom desprovido de qualquer inferioridade social, avisou a herdeira arrogante que ela poderia ficar com os restos daquele homem mentiroso e desprovido de caráter sólido. A costureira deixou claro que a riqueza material da amante não comprava a paz de espírito e a honra que a mulher da favela carregava em sua alma limpa e temente a Deus. A verdade libertadora brilhava intensamente nela. Valentina revirou os olhos claros com uma impaciência cruel, visivelmente enojada com o comportamento patético e submisso do motorista, pelo qual sentira uma breve atração puramente sexual e carnal. Para a milionária, acostumada a dominar os homens de seu convívio sofisticado, ver Roberto choramingar, feito um cão abandonado aos pés de uma mulher pobre, era um verdadeiro insulto intolerável. O fascínio que ela nutria pela masculinidade rude do funcionário esvaneceu-se instantaneamente, substituído por um sentimento frio de aversão profunda e arrependimento por ter sujado as mãos com tamanha ralé submissa. Ela jamais esconderia o seu fastio altamente discriminatório, dando as costas definitivamente para o cenário de luxúria e degradação moral. Maria Clara girou os calcanhares e caminhou em direção à saída com passos incrivelmente firmes e decididos. Ela não olhou para trás nem por um milésimo de segundo, ignorando os gritos agoniados do homem que continuava ajoelhado no chão de mármore, clamando o seu nome em desespero absoluto. A dignidade daquela mãe ferida iluminava o corredor escuro e silencioso do hospital, provando que o verdadeiro valor de um ser humano reside na integridade de suas ações, e não no saldo bancário astronômico.
O passado estava enterrado. O trajeto de volta até a ala de emergência respiratória pareceu interminável. Mas a mente da costureira operava agora com uma clareza fria, analítica e focada exclusivamente na sobrevivência imediata. O choro do marido infiel tornou-se apenas um ruído distante e insignificante, abafado pela urgência pulsante do amor materno que a impulsionava a continuar lutando contra todas as adversidades impostas. Ao avistar as portas duplas de vidro da UTI pediátrica, Maria Clara fechou os olhos rapidamente, entregando o destino do pequeno Léo nas mãos misericordiosas do Senhor Todo-Poderoso. Confiando cegamente em sua bondade infinita, ela precisava ser forte agora mesmo. Um médico de semblante cansado, vestindo um jaleco branco, aproximou-se da mãe solitária com pranchetas médicas, trazendo notícias sobre o estado crítico do menino asmático na maca fria e iluminada. Ele informou que a crise de broncoespasmo havia sido controlada graças à intervenção rápida da equipe experiente, mas que Léo precisaria permanecer internado por alguns dias para observação contínua rigorosa. O alívio genuíno lavou a alma sofrida de Maria Clara. Uma onda de gratidão profunda que se misturou dolorosamente ao vazio, imenso, deixado pela traição, descoberta no luxuoso escritório. O menino frágil estava vivo e seguro. Graças a Deus. Contudo, a realidade financeira cruel do hospital particular elitista logo se impôs novamente, quando a assistente administrativa retornou com os papéis de cobrança abusivos e os orçamentos assustadoramente altos. Maria Clara engoliu o orgulho que lhe restava, explicando com firmeza inabalável que pagaria cada centavo devido, mesmo que precisasse costurar dia e noite até os dedos sangrarem de exaustão extrema. Ela se recusava veementemente a aceitar qualquer favor ou esmola da amante rica de seu ex-marido, preferindo carregar sozinha o peso esmagador daquela dívida injusta do que comprometer sua honra inegociável. A sua dignidade não tinha nenhum preço. Ao ser autorizada a entrar na unidade de terapia intensiva pediátrica, a mãe caminhou a passos lentos e reverentes em direção ao leito onde repousava o seu tesouro mais valioso. O pequeno Léo dormia profundamente, conectado a tubos de oxigênio e monitores cardíacos que emitiam bips suaves e tranquilizadores no ambiente estéril e iluminado por luzes brancas amenas e tranquilas. Maria Clara segurou a mãozinha gélida do filho com extrema delicadeza, sentindo as lágrimas quentes finalmente transbordarem de seus olhos vermelhos e cansados pela tragédia conjugal recente. A dor da perda daquele longo casamento doía, mas ali residia seu consolo. Ali, diante do filho adormecido e respirando com um pouco mais de facilidade. A costureira fez uma promessa silenciosa, jurando diante de Nossa Senhora que jamais permitiria que ele sofresse novamente. A partir daquela tempestuosa madrugada carioca, a frágil dona de casa submissa deixava de existir para dar lugar a uma guerreira destemida e implacável. Forjada nas chamas vivas da decepção amorosa, ela construiria uma vida nova e próspera para os dois, longe da falsidade destrutiva de Roberto e do mundo sujo de ambições egoístas que ele escolhera abraçar tão covardemente. O renascimento doloroso acabava de começar verdadeiramente. Enquanto isso, a quilômetros de distância emocional, Roberto permanecia encolhido no chão luxuoso do escritório de Valentina, chorando compulsivamente diante das consequências irrevogáveis de suas próprias atitudes infantis e gananciosas. A aliança dourada abandonada no mármore brilhante era a testemunha silenciosa de sua desgraça total. O símbolo de uma família linda que ele destruíra com as próprias mãos cobiçosas e estúpidas. A voz irritada e gélida da amante rica ecoou pelo ambiente, ordenando rudemente que o motorista se levantasse e parasse de agir como um fraco, miserável e irritante. A humilhação dele estava apenas no seu estágio inicial. A milionária deixou claro que desprezava homens que choravam por mulheres de classe inferior, avisando que, se ele continuasse com aquela postura lamentável, seria sumariamente demitido e enxotado da mansão. Roberto engoliu os soluços amargos, humilhando-se ainda mais
perante a mulher que o tratava como um capacho descartável. Ciente de que havia perdido não apenas o amor puro da esposa fiel, ele havia perdido a própria identidade, a sua honra de homem trabalhador, tornando-se prisioneiro de uma prisão dourada, onde a chave estava nas mãos de uma carrasca impiedosa, vaidosa e bastante cruel. O preço do pecado era submissão total. A tempestade lá fora começou a perder a sua força destrutiva. Os trovões, distanciando-se gradativamente, enquanto os primeiros raios de sol lutavam para rasgar as nuvens espessas sobre o horizonte marítimo. A luz fraca e pálida da manhã invadiu as janelas imensas do hospital, iluminando o rosto cansado, porém incrivelmente pacífico, da mãe que velava o sono reparador do pequeno menino inocente. A noite mais longa e aterrorizante de sua humilde existência chegava ao fim, levando consigo as cinzas daquele amor traído e purificando a alma da costureira com o fogo sagrado da verdade dolorosa e bastante libertadora. O mundo materialista e corrompido continuava a girar impiedosamente fora daquelas paredes esterilizadas, alheio aos dramas humanos profundos. Mas Maria Clara não tinha mais medo do futuro sombrio e incerto. A certeza de que Deus estava ao seu lado, julgando os ímpios e amparando os justos de coração puro, preenchia cada espaço vazio deixado pela ausência do ex-marido egoísta. Infiel e muito cruel, ela acariciou os cabelos do filho amado, sorrindo com a força inabalável de uma mulher brasileira que sobreviveu à pior das tormentas e se preparava firmemente para brilhar. A semente do destino estava devidamente plantada. A manhã ensolarada no Rio de Janeiro encontrou Maria Clara caminhando firmemente pelas ruas de paralelepípedos da favela, segurando a mão do pequeno Léo com uma ternura inabalável. O ar cheirava a terra molhada e a recomeços, enquanto os vizinhos observavam a costureira retornar ao seu modesto e humilde lar sem a presença constante do marido. A ausência de Roberto era um buraco escuro e silencioso, mas a mãe guerreira preenchia esse vazio com a determinação feroz de quem precisava sustentar o filho doente. Ela abriu a porta de madeira desgastada, respirando fundo para espantar a tristeza residual e inútil. As noites se transformaram em dias intermináveis de trabalho árduo e exaustivo diante da velha máquina de costura, que zumbia incessantemente sob a luz amarela de uma lâmpada fraca. Maria Clara aceitava qualquer tipo de conserto, ajuste ou encomenda, sacrificando horas preciosas de sono para juntar cada centavo necessário para quitar a dívida monstruosa do hospital particular. O cansaço físico castigava as suas costas doloridas e calos grossos deformavam os seus dedos ágeis. Mas o sorriso doce de Léo era o combustível inesgotável. A fé em Deus mantinha a sua alma blindada contra o desespero financeiro e profundamente opressor, graças aos medicamentos caros e ao cuidado devotado da mãe incansável. A asma do menino começou a dar tréguas significativas, permitindo que ele brincasse no pequeno quintal de terra batida. A vizinhança humilde logo percebeu a dedicação extrema da costureira abandonada, e a solidariedade típica da comunidade carioca começou a florescer em forma de novos e constantes clientes fiéis. O talento natural de Maria Clara, com as agulhas e as linhas, ultrapassou as fronteiras daquele morro esquecido, chegando aos ouvidos de pessoas que buscavam roupas bem feitas por um preço justo. A honestidade do seu suor trazia recompensas gradativas. Do outro lado da cidade, na opulência sufocante da Zona Sul carioca, Roberto experimentava o gosto amargo da submissão absoluta no interior daquela mansão espetacular e incrivelmente fria. A sua convivência diária com a amante milionária transformara-se rapidamente em um pesadelo dourado, onde ele não passava de um mero objeto decorativo destinado a satisfazer os caprichos carnais de Valentina. As roupas de grife que ela o obrigava a vestir pareciam correntes invisíveis e pesadas, asfixiando a sua dignidade masculina a cada instante em que era exibido como um troféu exótico. O motorista tornara-se um prisioneiro da própria ganância egoísta. Valentina não perdia uma única oportunidade de humilhá-lo na frente de seus amigos elitistas e superficiais
durante os jantares regados a champanhe francês e falsidade contínua e insuportável. Ela o tratava publicamente como um empregado glorificado, fazendo piadas cruéis sobre a sua origem humilde na favela e a sua falta de modos refinados à mesa posta com prataria reluzente. O ex-marido de Maria Clara precisava engolir a seco todas as ofensas verbais, pois dependia financeiramente daquela mulher arrogante, até mesmo para comprar os próprios cigarros. A sua voz havia sido silenciada pelo som constante do dinheiro sujo da amante. Nas noites em que a herdeira o expulsava do quarto suntuoso após usá-lo brutalmente, Roberto vagava pelos corredores imensos da propriedade, assombrado pela lembrança do amor puro que havia destruído. O cheiro de café fresco e de bolo de fubá que Maria Clara costumava preparar nas manhãs de domingo invadia a sua memória, provocando uma dor lancinante em seu peito vazio e oco. Ele percebia, tarde demais, que o calor humano e a paz de espírito encontrados na sua antiga casa modesta valiam infinitamente mais do que todo aquele luxo artificial e frio. A solidão agora era inegavelmente constante. Os meses avançaram implacáveis, e o dia da vitória, finalmente, amanheceu ensolarado e brilhante para a costureira destemida, marcando o fim de uma longa jornada de privações dolorosas e humilhantes. Com as mãos ainda calejadas e o coração transbordando de uma imensa gratidão divina, Maria Clara caminhou até a administração do hospital e entregou o último maço de notas suadas. O recibo de quitação da dívida repousava em suas palmas trêmulas, como um atestado incontestável da sua força de vontade monumental e da sua inabalável resiliência materna. A tempestade financeira fora definitivamente vencida através do suor extremamente e puramente honesto, livre do peso esmagador das parcelas abusivas. A mãe solteira pôde finalmente investir as suas parcas economias no crescimento do seu próprio e modesto negócio de confecção de roupas sob medida. Ela alugou uma pequena lojinha na avenida principal do bairro, pintando as paredes com cores alegres e enfeitando a vitrine com os vestidos mais bonitos que a sua imaginação criativa concebia diariamente. O sorriso orgulhoso do pequeno Léo, que corria livremente pelo espaço limpo e bem iluminado, era a confirmação sagrada de que todas as lágrimas derramadas haviam regado as sementes de um futuro e longo caminho próspero. Enquanto a pequena loja de costura prosperava e ganhava fama pela excelência do trabalho, o espírito do motorista infiel apodrecia rapidamente na ociosidade vergonhosa do seu cativeiro de muito luxo. Roberto passava os seus dias bebendo uísque caro à beira da piscina espetacular, tentando afogar a vergonha paralisante de ser apenas um parasita inútil na vida de uma mulher que o desprezava abertamente. Os seus músculos fortes, antes moldados pelo trabalho duro, começaram a atrofiar, refletindo a decadência moral e a ruína psicológica que tomavam conta de todo o seu ser covarde. A depressão avançava de maneira obscura e silenciosa. A paciência de Valentina com o seu brinquedo humano favorito começava a se esgotar de forma perigosa e muito acelerada, dando sinais claros de um descarte iminente e terrivelmente cruel. A milionária já não suportava a presença apática do homem deprimido vagando pela sua mansão de vidro, sentindo falta da energia vital que inicialmente a atraíra naquele trágico e pecaminoso envolvimento proibido. As discussões tornaram-se mais frequentes e violentas, repletas de xingamentos humilhantes que destruíam os últimos vestígios da dignidade do homem que abandonara a própria família por causa de muito dinheiro. O inferno conjugal estava estabelecido com muita firmeza. Maria Clara, alheia à miséria existencial que devorava o seu ex-marido a quilômetros de distância, redescobria a sua própria vaidade e o prazer simples de cuidar de si mesma serenamente. A mulher abatida e submissa do passado deu lugar a uma empreendedora confiante, que agora usava batom vermelho e prendia os cabelos cacheados com um charme natural e incrivelmente cativante. Os homens da vizinhança olhavam com admiração respeitosa para a dona daquela loja movimentada, mas o coração dela permanecia trancado para romances, focado exclusivamente no bem-estar inegociável do menino Léo maravilhoso. O seu império particular
estava sendo devidamente solidificado. A grande oportunidade divina bateu à porta da lojinha em uma tarde abafada, materializada na figura extravagante de uma famosa diretora de escola de samba da comunidade alegre e agitada carioca. Impressionada com a qualidade impecável dos acabamentos nas roupas expostas, a mulher extravagante ofereceu a Maria Clara um contrato vultoso para confeccionar parte das fantasias de destaque para o próximo desfile de carnaval. O coração da costureira disparou descompassadamente diante daquela chance de ouro, enxergando na proposta inesperada as mãos bondosas de Deus, recompensando o seu sofrimento contínuo. A glória batia intensamente à sua porta, extremamente humilde. A loja transformou-se em um ateliê fervilhante, repleto de tecidos coloridos, lantejoulas brilhantes e penas exuberantes que voavam por todos os lados em um caos criativo maravilhoso e extremamente e altamente produtivo. Maria Clara contratou outras mulheres da favela para ajudá-la na empreitada gigantesca, dividindo o pão e a esperança com as suas irmãs de luta, que também precisavam sustentar as suas famílias sofredoras. O trabalho exaustivo agora era acompanhado por risadas sonoras e músicas animadas que ecoavam pelo ambiente, substituindo o choro silencioso das madrugadas solitárias de um passado não muito distante. A solidariedade feminina reinava de forma maravilhosamente absoluta. Durante uma festa luxuosa na cobertura de Valentina, cercado por magnatas e socialites arrogantes, Roberto sofreu a humilhação pública que despedaçaria de vez a sua sanidade mental já incrivelmente fragilizada. A amante exigiu, na frente de todos os convidados ilustres, que ele buscasse a sua bolsa no carro como se fosse um serviçal qualquer, usando um tom de voz estridente e repleto de puro asco. Quando ele hesitou por um segundo, tentando preservar um resquício de orgulho, a herdeira atirou um copo de bebida na sua cara, chamando-o de um lixo inútil e aproveitador. O constrangimento foi muito doloroso. Encharcado de uísque e com o rosto ardendo pela vergonha suprema, o motorista desceu pelo elevador panorâmico com as pernas bambas, fugindo desesperadamente dos olhares acusadores e das risadas de puro escárnio. Ele caminhou sem rumo pelas ruas escuras da Zona Sul, chorando copiosamente sob a luz amarelada dos postes, sentindo-se o homem mais miserável e patético que já caminhou sobre a terra fria. A punição divina pelo seu adultério cruel começava a revelar os seus contornos mais cruéis, cobrando um preço altíssimo por cada lágrima que ele fizera a sua amada esposa derramar. A sua alma apodrecia visivelmente agora, na paz abençoada de sua casa recém-reformada. Maria Clara cobriu o pequeno Léo com um cobertor macio e cheiroso, beijando suavemente a testa do filho que ressonava de maneira calma e feliz. O menino estava mais corado, corria e brincava sem a sombra constante da falta de ar. Uma verdadeira bênção que enchia a alma da mãe de uma alegria imensa e inexplicável. Ela caminhou até a janela da sala limpa, observando a lua cheia que iluminava os telhados de zinco da comunidade, agradecendo a Nossa Senhora por ter iluminado o seu caminho doloroso. O sofrimento intenso a fortificara imensamente. A roda do destino completava o seu giro de maneira inexorável, elevando a mulher traída às alturas da dignidade humana e empurrando o traidor covarde para o abismo da humilhação muito profunda. As fantasias de carnaval estavam quase prontas, prometendo um retorno financeiro que mudaria definitivamente o patamar de vida da pequena família guerreira, afastando a pobreza assustadora de vez das suas vidas. O dinheiro conquistado com integridade possuía um valor sagrado que a riqueza suja de Valentina jamais poderia alcançar, provando que a verdadeira nobreza de espírito não se compra com ouro ou brilhantes falsos. A vitória dos justos estava selada. O silêncio reconfortante da madrugada abraçou Maria Clara, que adormeceu tranquilamente com a consciência absolutamente leve de quem havia feito as escolhas corretas perante os olhos vigilantes e rigorosos do Senhor Todo-Poderoso. Longa dali. Naquele mesmo instante, Roberto encarava o próprio reflexo no espelho do banheiro luxuoso, sentindo um ódio mortal da criatura repugnante e fraca
na qual ele havia se transformado rapidamente e vergonhosamente. A justiça tarda, mas nunca falha em suas cobranças milimétricas, preparando o terreno árido para o desfecho doloroso que aguardava o homem que cuspiu no prato limpo onde comeu. A tempestade apenas mudara de trágico e tenebroso endereço. A admiração que os moradores da favela nutriam por Maria Clara transformou-se em uma espécie de escudo protetor invisível ao redor de sua pequena família, que agora prosperava de forma muito correta e honesta. Os traficantes locais e os malandros respeitavam a dona do ateliê, desviando o olhar perante a sua passagem majestosa e tratando o menino Léo com um carinho quase paternal, nas ruas incrivelmente íngremes. A força moral de uma mulher íntegra irradiava um poder superior ao de qualquer arma de fogo, impondo o respeito absoluto em um ambiente hostil e frequentemente marcado pela violência extrema e dolorosa opressão. Ela reinava gloriosa. Enquanto isso, a mente volúvel e cruel de Valentina já começava a traçar os planos nefastos para descartar Roberto como se fosse uma roupa velha que saiu da moda naquela temporada imensamente fútil. A herdeira havia conhecido um empresário estrangeiro durante um evento beneficente de fachada. Um homem sofisticado que a fascinava muito mais do que o ex-motorista decadente e deprimido com sua choradeira que parecia infinita. A presença de Roberto na mansão tornou-se um estorvo insuportável para os novos encontros amorosos da milionária, que aguardava apenas o momento mais humilhante possível para desferir o golpe de misericórdia. O relógio avançava impiedoso. Em uma manhã de domingo radiante, Maria Clara vestiu o seu melhor vestido florido e caminhou de mãos dadas com o filho até a pequena igreja no alto do morro, muito e maravilhosamente abençoado. A missa estava lotada, mas ela encontrou um lugar na primeira fileira, ajoelhando-se diante do altar para agradecer ao Criador por cada provação superada com coragem e sem perder a sua doçura pura e materna. O canto do coral enchia o ambiente sagrado de uma energia celestial inexplicável, lavando os últimos resquícios de mágoa que ainda teimavam em manchar a sua alma devotada à caridade e ao trabalho. O padre abençoou a congregação fervorosa, e a costureira sorriu serenamente, sentindo que finalmente havia alcançado um patamar inabalável de paz interior, que nenhum homem mentiroso poderia roubar ou ameaçar de forma e maneira novamente. Ao sair da igreja banhada pela luz solar abençoada, ela percebeu que as cicatrizes desenhadas pela traição de Roberto haviam se transformado em marcas de honra em sua trajetória de superação assustadoramente e lindamente inacreditável. O passado sombrio ficara para trás definitivamente, e o horizonte desdobrava-se à sua frente como uma tela em branco pronta para ser pintada com as cores vibrantes da vitória esmagadora e divinamente justa. O triunfo final. A mansão de vidro na Zona Sul, antes o cenário de uma paixão clandestina e ardente, transformou-se rapidamente no palco gélido do descarte iminente e cruel de Roberto. Valentina agora desfilava pelos amplos corredores, abraçada a um banqueiro suíço recém-chegado ao Rio de Janeiro. Um homem sofisticado que falava 3 idiomas e possuía uma fortuna incalculável. A presença do ex-motorista, com o seu olhar eternamente deprimido e a sua postura submissa, tornou-se uma mancha insuportável na estética perfeita que a milionária exigia para a sua vida de luxo e frivolidades constantes. O castelo desmoronava rápido. Em uma manhã nublada, a herdeira arrogante convocou 2 seguranças corpulentos e ordenou que arrastassem Roberto para fora da propriedade luxuosa sem qualquer tipo de cerimônia ou piedade. Ela exigiu que ele devolvesse imediatamente as roupas de grife, o relógio de ouro e as chaves do carro importado que outrora lhe serviram como coleira dourada de estimação. O homem foi atirado na calçada fria, vestindo apenas uma calça jeans velha e uma camiseta surrada. As mesmas peças humildes que usava quando abandonou a esposa devotada e o filho doente na favela carioca. A justiça agia cruelmente. Sentado no asfalto molhado do bairro Nobre, Roberto sentiu o peso esmagador da verdadeira miséria desabar sobre os seus ombros cansados e a sua alma completamente corrompida.
Ele não possuía um centavo no bolso. Não tinha para onde ir, e muito menos quem estendesse uma mão amiga naquele momento de humilhação pública e total desespero absoluto. As pessoas ricas que passavam pela calçada o olhavam com desprezo evidente. O mesmo nojo que Valentina estampava no rosto ao descartá-lo como lixo reciclável. O fruto amargo da traição descia rasgando a sua garganta seca e intensamente ressecada. Enquanto o traidor experimentava o fel do abandono e da indigência repentina, o ateliê de Maria Clara vivia os dias mais gloriosos e agitados da sua modesta existência comunitária. A entrega das fantasias luxuosas para o desfile de carnaval foi um sucesso estrondoso, rendendo elogios apaixonados da diretoria da escola de samba e um pagamento financeiro além das expectativas iniciais. A costureira dedicada, que um dia chorou lágrimas de sangue nos corredores gelados de um hospital particular, agora segurava um cheque poupudo que representava a sua merecida alforria econômica e social. Deus recompensava fartamente a mulher íntegra, com o dinheiro abençoado fruto de noites mal dormidas e dedos espetados por agulhas afiadas. Maria Clara tomou a decisão maravilhosa de mudar a vida da sua pequena família. Ela alugou um apartamento claro, espaçoso e muito seguro em um bairro familiar de classe média, no subúrbio carioca. Longe das vielas perigosas e úmidas da comunidade carente, o pequeno Léo agora tinha o seu próprio quarto pintado de azul celeste, com brinquedos novos e uma janela ampla por onde entrava a luz do sol todas as manhãs pacíficas. O sofrimento ficara definitivamente no passado escuro. A mudança de ares e as condições dignas de moradia operaram um verdadeiro milagre na saúde antes frágil do menino sorridente que agora transbordava energia e pura alegria. As crises de asma tornaram-se lembranças distantes e quase irreais, permitindo que Léo corresse pelo parque arborizado do novo bairro, com os pulmões cheios de ar puro e muita vitalidade invejável. A mãe observava o filho brincar na grama verdejante, sentindo o coração transbordar de uma gratidão infinita ao Senhor Todo-Poderoso, que nunca abandonara a sua serva fiel nos momentos de maior provação e aflição. A paz reinava gloriosamente. A reputação profissional de Maria Clara espalhou-se rapidamente pelos bairros vizinhos, atraindo uma clientela cada vez mais exigente e disposta a pagar o preço justo pela sua arte primorosa. O modesto ateliê transformou-se em uma confecção elegante, empregando formalmente várias mulheres que, assim como ela, lutavam bravamente para criar os seus filhos com dignidade e com muito amor. Ela tornou-se um símbolo vivo de esperança e empoderamento feminino, provando que a dor de uma traição covarde pode ser o combustível necessário para a reconstrução de um império baseado na honestidade. A vitória era doce e merecida. Do outro lado do abismo social que agora separava o ex-casal de maneira irreversível, Roberto vagava feito um zumbi pelas ruas sujas e perigosas do centro da cidade. Sem ter o que comer e atormentado pelo frio cortante das noites relentas, o ex-motorista buscou refúgio no álcool barato para tentar calar a voz acusadora da sua própria consciência atormentada. A bebida tornou-se a sua única e trágica companheira, corroendo rapidamente o que restava da sua saúde física e empurrando-o ladeira abaixo, rumo ao submundo escuro dos mendigos e dos rejeitados daquela sociedade implacável. O destino cobrava juros muito altos. As feições do homem outrora forte e vaidoso desfiguraram-se sob a camada grossa de sujeira e a barba desgrenhada que cobria o seu rosto envelhecido precocemente pela extrema miséria. Ele dormia em papelões improvisados debaixo de viadutos barulhentos, disputando migalhas de comida estragada com os cachorros vadios que perambulavam pela escuridão da metrópole carioca fria e incrivelmente indiferente. Tosses secas e violentas começaram a castigar o seu peito enfraquecido pela desnutrição profunda. Uma ironia cruel que espelhava fielmente a asma que outrora asfixiava o filho inocente que ele ignorou covardemente. A doença instalava-se de forma irreversível e dolorosa. A tranquilidade do novo lar proporcionou a Maria Clara o ambiente perfeito para aprofundar a sua conexão espiritual com Deus, fortalecendo a fé que a salvara do desespero abissal.
Ela frequentava a paróquia local todos os domingos sem falta, vestindo roupas elegantes criadas por ela mesma, sendo sempre admirada pela postura serena e pelo sorriso gentil e acolhedor. Os vizinhos a viam como um verdadeiro exemplo de retidão moral, uma mulher virtuosa que soube transformar as pedras do seu caminho árduo em uma fortaleza impenetrável de amor maternal e prosperidade profissional. O céu abençoava a sua jornada linda. Nas noites chuvosas em que o frio cortava a pele suja, como uma navalha invisível e impiedosa, as memórias felizes do seu antigo casamento invadiam a mente perturbada do ex-motorista. Roberto lembrava do calor do abraço da esposa devotada, do sabor da comida caseira que ela preparava com tanto carinho e da alegria pura que reinava na modesta casinha. Essas lembranças eram torturas psicológicas brutais, punhais afiados que rasgavam o seu coração arrependido, mostrando de forma cristalina a imensidão do tesouro inestimável que ele jogara fora por pura ganância. O choro solitário lavava o asfalto sujo e muito frio. Até mesmo a poderosa e fútil herdeira milionária começou a colher as sementes malditas do seu comportamento inconsequente e cruel, embora não admitisse a sua própria derrocada moral. O banqueiro suíço pelo qual ela abandonara Roberto revelou-se um estelionatário sofisticado e perigoso, que manipulou as contas bancárias da dondoca ingênua e roubou grande parte da sua considerável fortuna. Valentina experimentou o gosto amargo da traição no seu próprio mundo elitista, sentindo na pele o pânico avassalador de perder o controle sobre a sua vida, construída em alicerces mentirosos e totalmente ocos. A lei do retorno agia extremamente precisa. A prosperidade divina de Maria Clara não a tornou uma mulher egoísta ou deslumbrada com as facilidades do dinheiro, mas ampliou o seu coração caridoso e extremamente bondoso. Ela passou a destinar uma parte significativa dos lucros do seu ateliê para ajudar mães solteiras da comunidade de onde veio, fornecendo alimentos, roupas e cursos gratuitos de costura básica. A gratidão a Deus transbordava em ações solidárias que transformavam a realidade das pessoas ao seu redor, criando uma corrente de afeto sincero que purificava a dor lancinante sofrida no passado turbulento. O bem multiplicava-se nas mãos da guerreira bondosa. Durante uma tarde abafada, perambulando pelos arredores de uma banca de jornais sofisticada, Roberto avistou uma revista local, cuja capa exibia a foto deslumbrante da sua ex-esposa. A manchete destacava o sucesso meteórico da costureira carioca que venceu as adversidades terríveis para se tornar uma referência em moda na cidade maravilhosa, irradiando pura força e muita beleza. O choque paralisou o mendigo trêmulo, que deixou a garrafa de cachaça barata escorregar pelos dedos sujos, estilhaçando-se na calçada quente e espalhando o cheiro forte de álcool. A verdade nua e crua dilacerou o seu espírito. Os olhos vermelhos e lacrimejantes do ex-motorista fixaram-se na imagem de Maria Clara, abraçada ao menino Léo. Agora um garoto robusto, saudável e vestido de maneira impecável e muito elegante. A felicidade estampada nos rostos serenos daquelas duas pessoas queridas contrastava violentamente com a sua própria figura cadavérica, envolta em trapos mal cheirosos e coberta pela lama profunda da sarjeta fedorenta. Ele percebeu de forma dolorosa e final que a sua traição não destruíra a família, mas apenas o excluíra do paraíso doméstico que eles construíram com base no amor puro e completamente divino. O arrependimento agora o sufocava. A tosse violenta atacou novamente o homem miserável, fazendo-o cuspir sangue escuro no asfalto quente e reforçando o diagnóstico trágico que o seu corpo enfraquecido já conhecia muito bem. A tuberculose consumia os seus pulmões com a mesma voracidade com que a ganância e a luxúria haviam consumido o seu caráter moral e a sua decência como marido outrora dedicado. Sem acesso a hospitais luxuosos ou a tratamentos médicos adequados, Roberto sentia a vida esvair-se lentamente pelos seus poros imundos, aguardando a morte solitária como a única libertação possível para o seu imenso e eterno tormento. O fim trágico, alheia ao sofrimento dantesco do seu ex-marido nas ruas imundas. Maria Clara
encerrava mais um dia de trabalho produtivo, apagando as luzes do seu ateliê com bastante satisfação. A paz que envolvia a sua alma era sólida como rocha indestrutível, fundamentada na certeza de que tempestades não podem derrubar quem tem a fé como verdadeiro alicerce. O seu sorriso tranquilo refletia a justiça de um Deus bondoso que exalta os humildes e humilha os soberbos, garantindo que cada um colha exatamente os frutos exatos das sementes que semeou livremente durante a sua jornada. A glória divina brilhava muito. O relógio na parede do ateliê marcava o final da tarde, e Maria Clara caminhou calmamente até a janela para admirar o pôr-sol espetacular. A brisa suave acariciou o seu rosto lindo e iluminado, trazendo consigo a promessa silenciosa de que o amanhã seria muito mais belo para quem trabalha com bastante honestidade. Longa Dali, o homem que outrora pisou no amor puro, chorava abraçado aos próprios joelhos doentes, provando que o pior castigo do mundo não é a pobreza, mas sim uma consciência manchada pelo inesquecível e doloroso pecado. A balança divina foi equilibrada. As luzes da cidade carioca começaram a acender gradativamente, pintando um cenário de esperança para os justos e de desespero terrível para os pecadores covardes. Maria Clara trancou a porta do seu estabelecimento próspero e caminhou rumo ao calor reconfortante do seu lar, repleto de amor maternal sincero. Enquanto os seus passos firmes ecoavam pela calçada limpa, o som distante de uma tosse rouca perdia-se nas sombras frias do centro antigo da metrópole fria e incrivelmente vibrante, anunciando a chegada de um inverno existencial altamente implacável e dolorosamente avassalador. O destino fechava o ciclo doloroso. A doença incurável agora roubava de Roberto a pouca dignidade que o abandono de Valentina havia lhe deixado após a humilhação covarde que rasgou o seu peito sofredor. Cada gota de sangue que manchava as suas mãos trêmulas era uma lembrança constante das lágrimas inocentes que Maria Clara derramou sozinha no chão frio e estéril daquele hospital particular. O homem sem teto deitou a cabeça doente sobre o papelão sujo e imundo, fechando os olhos rasos d'água na inútil tentativa de apagar a imagem resplandecente da esposa vitoriosa. O abismo final aproximava-se de maneira veloz. O solstício da justiça divina revelou que as riquezas construídas sobre as ruínas do sofrimento alheio desmoronam rapidamente, como enormes castelos de areia frágil perante as ondas de uma imensa tempestade moral. Maria Clara, agora uma rainha no seu próprio castelo edificado com honestidade brilhante, servia o jantar quente para o filho adorado com um sorriso de pura gratidão, enfeitando os seus lábios doces. Ela desconhecia o fato assustador de que o fantasma do seu passado traumático caminhava rumo a um encontro doloroso e derradeiro, arrastando as pesadas correntes dos seus próprios pecados inesquecíveis. A redenção era cara, enquanto Roberto afundava na mais profunda lama do esquecimento urbano e da miséria desumana. A impiedosa Valentina também encontrava o seu destino sombrio nas manchetes dos jornais cariocas, de forma absolutamente escandalosa. O golpe financeiro que o seu novo amante suíço arquitetou de maneira genial expôs uma rede de corrupção enorme que envolvia até mesmo os hospitais da sua poderosa família na Zona Sul. A herdeira perdeu mansões, carros luxuosos e grande parte do respeito hipócrita da alta sociedade que antes rastejava constantemente aos seus pés banhados em ouro manchado. O feitiço virara totalmente contra a vaidosa feiticeira. O mundo elitista de aparências falsas e sentimentos ocos provou ser muito mais frágil do que as paredes úmidas do barraco humilde, onde Maria Clara um dia derramou as suas mais tristes lágrimas. A costureira, protegida pelo manto sagrado da sua inabalável e belíssima fé, dormia o sono tranquilo dos justos, abraçada ao milagre vivo que era o pequeno e corajoso, Léo respirando em paz e silêncio. A roda do karma havia triturado impiedosamente aqueles que ousaram brincar cruelmente com os corações puros, preparando o palco dramático para o reencontro final que o destino maravilhoso traçara. A tempestade aproximava-se. O som constante e melancólico da chuva fina
castigava o asfalto esburacado do centro antigo do Rio de Janeiro naquela manhã cinzenta e bastante fria. Roberto arrastava os seus pés descalços e feridos pelas poças de água suja, apertando um pedaço de cobertor, esburacado contra o corpo esquelético e trêmulo. A sua figura fantasmagórica era ignorada pelos pedestres apressados que desviavam o olhar, enojados com o cheiro forte de álcool barato e de profunda miséria humana. O ex-motorista orgulhoso transformara-se em um espectro invisível, vagando sem destino pelas mesmas ruas que antes percorria no conforto de carros importados. A tosse implacável rasgava o peito de Roberto com uma violência assustadora, deixando um gosto metálico de sangue na sua boca seca e muito amarga. A tuberculose avançava sem qualquer piedade, devorando os seus pulmões enfraquecidos pela desnutrição severa e pelas noites intermináveis, dormindo ao relento sob viadutos barulhentos. Ele encostou-se na parede úmida de um prédio comercial abandonado, tentando recuperar o fôlego escasso, enquanto as lágrimas quentes de dor física e arrependimento moral lavavam o seu rosto sujo. A punição divina pelos seus pecados passados revelava-se muito mais severa do que ele jamais poderia ter imaginado. Os sinos da imponente igreja matriz soaram ao longe, anunciando o final da tradicional missa de domingo para a comunidade católica devota e incrivelmente fiel. O som metálico e sagrado ecoou pelas vielas escuras, despertando uma lembrança dolorosa no coração do mendigo que outrora possuíra uma família linda e abençoada. Roberto lembrou-se das manhãs ensolaradas em que caminhava de mãos dadas com a sua esposa humilde rumo à pequena capela da sua antiga e vibrante favela. A nostalgia cortou a sua alma como uma navalha afiada, lembrando-o de toda a paz espiritual que ele próprio decidira destruir, movido por um instinto irracional e pela necessidade urgente de encontrar abrigo contra a garoa insistente. O homem doente cambaleou na direção da praça principal. A escadaria de pedra da igreja oferecia uma pequena marquise, onde outros moradores de rua costumavam se encolher para fugir das intempéries da metrópole indiferente. Roberto aproximou-se lentamente, escondendo-se atrás de uma pilastra grossa e desgastada pelo tempo, observando com bastante inveja a movimentação pacífica dos fiéis vestidos com as suas melhores roupas. O contraste entre a fé inabalável daquelas pessoas e a sua própria escuridão interior era um fardo absolutamente esmagador. As pesadas portas de madeira entalhada da igreja abriram-se lentamente, liberando uma multidão de fiéis sorridentes que irradiavam uma energia celestial após receberem a comunhão. O cheiro de incenso sagrado misturou-se ao aroma da terra molhada pela chuva matinal, criando uma atmosfera de purificação espiritual que sufocou o traidor arrependido. Roberto observou a cena com os olhos semicerrados e encovados, sentindo-se um demônio indigno de contemplar a luz divina que emanava daquele ambiente de congregação pura e familiar. Ele encolheu-se ainda mais nas sombras da pilastra fria, desejando desaparecer completamente da face daquela terra imperdoável e justa. Foi então que o seu coração doente falhou uma batida, paralisando todo o seu corpo fraco perante a visão majestosa que se desdobrou na escadaria. Uma mulher elegante descia os degraus de pedra com uma postura altiva e uma serenidade invejável, cumprimentando os conhecidos com um sorriso doce e iluminado. Ela vestia um conjunto de alfaiataria impecável, cortado com uma precisão que apenas as mãos de uma costureira extremamente talentosa poderiam criar de forma tão perfeita. Roberto arregalou os olhos lacrimejantes, incapaz de acreditar que a dama sofisticada à sua frente era a mesma Maria Clara do passado. A transformação da sua ex-esposa era um milagre vivo e inquestionável. Uma prova cabal de que a resiliência humana, quando aliada à fé verdadeira, opera maravilhas. A mulher que ele havia abandonado, humilhada nos corredores gelados daquele hospital elitista, agora exalava uma autoconfiança poderosa e uma beleza madura e incrivelmente magnética. Os cabelos cacheados estavam cuidadosamente soltos sobre os ombros firmes, emoldurando um rosto que já não carregava as marcas profundas de submissão, tristeza crônica ou noites mal dormidas.
Ela era a personificação exata do sucesso honrado, o triunfo absoluto da dignidade sobre a traição mais covarde. Ao lado da empresária vitoriosa, caminhava um menino alto, robusto e cheio de vida, cujos olhos brilhantes refletiam a mesma doçura inconfundível da sua mãe guerreira. O pequeno Léo, que antes agonizava em uma cama de emergência, lutando por cada lufada de ar, agora exibia a força de uma criança completamente curada. O menino ria alto, segurando firmemente a mão da costureira, com um amor filial profundo e protetor, que rasgou as entranhas do homem, escondido nas sombras escuras. O pai negligente contemplava o filho maravilhoso que ele mesmo havia rejeitado em troca de uma ilusão carnal barata. Um turbilhão de emoções devastadoras engoliu a mente febril do ex-motorista, misturando um sentimento de vergonha paralisante com uma culpa tóxica e eternamente corrosiva e ácida. O abismo social que ele tentou cruzar através do adultério com a herdeira milionária havia se invertido de uma maneira cruel, implacável e assustadoramente definitiva. Agora, era ele o pária miserável que rastejava na sarjeta imunda da sociedade, enquanto a mulher que ele julgava inferior reinava suprema no topo da montanha sagrada. A justiça de Deus foi escrita com linhas tortas, mas atingiu o alvo com uma precisão cirúrgica e dolorosa. A memória daquela fatídica noite de tempestade invadiu a sua mente com a clareza de um relâmpago, mostrando-lhe a aliança de ouro rolando pelo mármore frio. Ele lembrou-se do olhar gélido de Maria Clara quando exigiu o divórcio, recusando-se a aceitar as suas desculpas patéticas e as suas lágrimas de crocodilo falsas. Ela havia prometido a si mesma que venceria na vida pelas suas próprias mãos abençoadas, e aquela visão na escadaria da igreja confirmava a sua vitória incontestável. Roberto cobriu o rosto sujo com as mãos trêmulas e encardidas, abafando um soluço de puro e intenso desespero. O medo aterrorizante de ser reconhecido pela sua ex-família fez com que o mendigo recuasse ainda mais para trás da coluna de pedra fria e úmida. Ele não suportaria ver o nojo ou a pena refletidos naqueles olhos amendoados que um dia o olharam com tanta admiração, paixão sincera e muito respeito. A sua degradação física e moral era um espetáculo grotesco demais para macular a manhã sagrada daquelas duas pessoas abençoadas que agora caminhavam sob a luz divina. Ele prendeu a respiração ofegante, rezando silenciosamente para que a terra se abrisse e engolisse o seu corpo podre. A garoa fina engrossou repentinamente, transformando-se em uma chuva densa que lavava as pedras históricas da praça, mas era incapaz de limpar a sua consciência manchada. As gotas geladas escorriam pelo rosto enrugado de Roberto, misturando-se abundantemente com as lágrimas salgadas de um arrependimento tardio e completamente inútil diante da realidade esmagadora. Ele estava morrendo lentamente, apodrecendo por dentro e por fora, enquanto a mulher que ele traiu florescia exuberantemente, espalhando amor e prosperidade por onde quer que passasse. O frio cortante que castigava os seus ossos frágeis não era nada comparado ao inverno eterno da sua triste alma. O padre da paróquia, um homem idoso de semblante bondoso e muito sereno, aproximou-se de Maria Clara na base da escadaria para cumprimentá-la com grande deferência. Roberto conseguiu ouvir fragmentos da conversa respeitosa, onde o religioso agradecia as doações generosas que a empresária fazia mensalmente para o orfanato mantido pela humilde comunidade local. A mulher traída não apenas havia enriquecido de forma íntegra e admirável, mas também transformara a sua dor passada em um imenso e poderoso canal de caridade. A bondade inesgotável da costureira humilhava o egoísmo mesquinho do homem que a observava em segredo profundo, olhando para as próprias mãos sujas, calejadas pela vida nas ruas e manchadas com o sangue da sua doença pulmonar incurável. Roberto compreendeu a sua verdadeira essência. Ele havia escolhido o caminho largo da luxúria ilusória e da ambição desmedida, colhendo o vazio existencial e a ruína física como recompensa pelas suas transgressões covardes. Maria Clara, por outro lado, trilhou o caminho estreito da honestidade absoluta e da fé inabalável.
alcançando a verdadeira e sólida glória humana e espiritual. O contraste entre os destinos de ambos era a maior lição moral que o universo implacável poderia ter-lhe ensinado. A lei cósmica da semeadura e da colheita apresentava a sua conta final, cobrando os juros altíssimos de cada humilhação que ele impusera à esposa batalhadora. O universo não perdoa aqueles que destroem corações puros em troca de moedas falsas e promessas vazias de status social em bairros nobres e excessivamente fúteis. O antigo motorista percebeu que a sua miséria atual não era um acidente do destino cego, mas a consequência lógica e direta da sua tremenda e absurda fraqueza moral. Deus exaltara a oprimida e derrubara o opressor com a força de um furacão furioso e totalmente implacável. Uma gargalhada cristalina e contagiante escapou dos lábios infantis de Léo, ecoando pela praça chuvosa e perfurando o coração doentio de Roberto como uma flecha envenenada. Aquele era o som de uma infância feliz e segura. Uma alegria que ele nunca pôde proporcionar enquanto esteve preso à sua própria ignorância e ganância cega. O direito maravilhoso e sagrado de ser chamado de pai fora revogado pelas suas próprias atitudes infames, deixando apenas o silêncio fúnebre da sua solidão avassaladora. Ele havia trocado o sorriso inocente do seu filho pelo desdém cruel e humilhante de uma amante extremamente arrogante. Maria Clara abriu um guarda-chuva escuro e elegante, protegendo o filho com um gesto maternal repleto de infinito carinho e de uma dedicação absolutamente comovente. Os dois caminharam em direção a um carro sedã moderno e prateado que estava estacionado na esquina, evidenciando o padrão de vida confortável que agora desfrutavam plenamente. O mendigo acompanhou com os olhos famintos cada movimento gracioso daquela mulher extraordinária que um dia jurou amá-lo na saúde e na doença perante o altar modesto. A saudade apertou o seu peito com a força esmagadora de um torno de ferro enferrujado e muito inclemente, movido por uma agonia silenciosa e insuportável. O ex-marido infiel deu um passo trêmulo para fora do seu esconderijo sombrio, atrás da coluna de pedra molhada. Ele estendeu a mão encardida e ossuda na direção do veículo prateado, como se pudesse alcançar a felicidade inatingível que lhe escapara pelos dedos no passado. No entanto, as suas cordas vocais ressecadas falharam miseravelmente em emitir qualquer som inteligível, sufocando o grito de socorro e de perdão que queimava na sua garganta dolorida. Ele sabia que não tinha mais nenhum direito de interromper a paz daquela família maravilhosamente e incrivelmente reconstruída. O motor potente do sedã prateado roncou suavemente, e o carro afastou-se pelas ruas molhadas do bairro tradicional, desaparecendo rapidamente em meio à neblina fria matinal. Roberto caiu de joelhos sobre as pedras irregulares da calçada, vencido pela fraqueza muscular e pelo peso insuportável da sua cruz invisível e dolorosamente eterna. A tosse violenta regressou com força redobrada, sacudindo o seu corpo frágil e obrigando-o a cuspir mais uma poça de sangue escuro e espesso no chão gelado. A contagem regressiva para o seu fim trágico havia acelerado, e o anjo da morte rondava as suas costas muito próximas, ajoelhado na chuva implacável, com as roupas encharcadas coladas à pele cadavérica. O homem destruído compreendeu que o seu tempo na terra estava se esgotando velozmente. A imagem luminosa de Maria Clara sorrindo na escadaria da igreja permaneceria gravada na sua retina como a última visão celestial de um paraíso eternamente perdido. O seu espírito atormentado gritava por redenção, implorando por uma oportunidade mínima de aliviar a consciência antes de dar o seu último e doloroso suspiro solitário. O perdão dela era a única chave capaz de libertar a sua alma das correntes do inferno que ele mesmo forjou. A cidade do Rio de Janeiro continuava o seu ritmo frenético e indiferente ao redor do miserável, que agonizava lentamente na sarjeta imunda e muito úmida. O contraste entre a vibração cosmopolita da metrópole e a decadência silenciosa do seu corpo doente refletia a imensa insignificância da sua existência egoísta e brutal. Ninguém choraria no seu funeral invisível. Não haveria flores sobre o seu túmulo raso, e o seu nome seria apagado da história, sem deixar nenhum legado positivo.
Ele havia nascido do pó e retornaria à lama, carregando consigo apenas o remorso cortante de uma escolha errada. A tempestade de verão intensificou-se, afogando as ruas históricas do centro, sob rios furiosos de água barrenta que arrastavam o lixo acumulado nas grandes calçadas esburacadas. Roberto rastejou penosamente de volta para debaixo da marquise estreita da igreja matriz, encolhendo-se em posição fetal para preservar o pouco de calor que lhe restava. A decisão definitiva formou-se na sua mente obscura como um farol de desespero, guiando um navio naufragado rumo aos recifes perigosos e totalmente e imensamente inescapáveis. Ele precisava encontrar o perdão de Maria Clara, mesmo que isso custasse o seu último pingo de energia vital e orgulho. A jornada rumo à redenção final exigiria dele um esforço sobre-humano, uma caminhada de penitência dolorosa através dos escombros emocionais que ele mesmo espalhou no passado. O ex-motorista orgulhoso estava pronto para se curvar perante a grandeza moral da costureira guerreira, implorando por uma gota de misericórdia antes que os seus olhos se fechassem. A lei cósmica da justiça implacável havia quebrado os seus joelhos com extrema severidade, preparando o terreno árido para o desfecho derradeiro dessa história de lágrimas profundas. O último suspiro de um pecador amargurado aguardava ansiosamente pelo amanhã incerto e terrivelmente silencioso. O vento cortante daquela tarde cinzenta açoitava o corpo esquelético de Roberto enquanto ele arrastava os pés descalços pelas calçadas molhadas do bairro próspero. Cada passo exigia um esforço monumental, sugando as últimas reservas de energia de um homem condenado pela própria ganância e consumido pela tuberculose. A chuva fina misturava-se ao suor frio que escorria pelo seu rosto pálido e sujo, turvando a visão embaçada pelas lágrimas de remorso profundo. Ele precisava encontrar o ateliê de Maria Clara antes que os pulmões falhassem definitivamente e a morte escura o abraçasse na sarjeta solitária. A fachada elegante da boutique iluminava a rua arborizada, exibindo vestidos deslumbrantes que simbolizavam o sucesso honesto da mulher que ele outrora desprezou com imensa crueldade. Roberto parou diante da grande vitrine de vidro polido, observando o seu próprio reflexo cadavérico sobreposto às criações luxuosas e impecáveis da sua brilhante ex-esposa. O contraste brutal entre a glória cintilante dela e a ruína fétida dele era a materialização exata da justiça divina operando na terra. Um acesso de tosse violenta dobrou o corpo frágil do mendigo, fazendo-o cair de joelhos sobre as pedras geladas da ampla calçada exterior, impecavelmente limpa. O som abafado do choro e da agonia física chamou a atenção de Maria Clara, que arrumava os tecidos nobres próximos à porta principal do estabelecimento chique. Ao abrir a maçaneta dourada para verificar o que acontecia sob a chuva insistente, o seu coração compassivo sofreu um choque rápido e dolorosamente inesperado. Aquele farrapo humano encolhido e trêmulo no chão molhado era o homem forte e vaidoso com quem ela dividira a vida inteira na humilde favela esquecida. Ela não recuou assustada, mantendo a postura firme de uma rainha coroada pela própria integridade inabalável e puramente gloriosa. Roberto ergueu o rosto emaciado e coberto de imundície, encarando os olhos amendoados e brilhantes que ele havia feito chorar lágrimas de puro sangue no passado. Com a voz embargada e rouca pelo avanço impiedoso da doença fatal, ele implorou por clemência divina e humana sob o temporal congelante daquela tarde triste. Ele confessou os seus pecados horrendos, a ambição estúpida e o arrependimento corrosivo que o devorava por dentro a cada milésimo de segundo solitário e intensamente angustiante. O doente apenas queria ouvir uma única palavra de perdão antes que a morte silenciasse a sua alma torturada. A empresária observou a miséria extrema daquele que outrora foi o seu grande amor romântico, sentindo a compaixão natural de uma verdadeira cristã aflorar sinceramente no peito. No entanto, a força interior que a reergueu das cinzas conjugais impediu qualquer traço de fraqueza emocional ou de submissão nostálgica diante daquela cena profundamente patética e dolorosa. Ela não o humilhou com palavras cruéis,
Nem pisou no seu orgulho destroçado como Valentina costumava fazer nas luxuosas e frias mansões da elite carioca. A sua dignidade esplêndida resplandecia como um escudo protetor contra as trevas densas do passado traidor e terrivelmente dolorido, com uma voz calma e impregnada de misericórdia celestial. Maria Clara declarou que o perdoava por todas as lágrimas que ele a fez derramar brutalmente debaixo da tempestade. Ela explicou que o perdão era uma dádiva divina necessária para libertar o seu próprio coração de qualquer ódio ou rancor que pudesse envenenar a sua alma pura. Como mulher católica devota, ela absolvia o homem dos seus pecados terrenos contra a sagrada família humilde, permitindo que ele partisse em paz absoluta. O alívio imediato lavou o espírito atormentado do moribundo, que chorou copiosamente de pura gratidão, ajoelhado na calçada. Porém, a benevolência cristã da costureira guerreira não significava de forma alguma a reconstrução irresponsável dos laços de amor que foram severamente e covardemente rompidos no passado distante. Ela deixou cristalino e inegociável que a porta da sua vida íntima e a vida do pequeno Léo permaneceriam trancadas para sempre contra a presença tóxica do mentiroso. O perdão curava as feridas da alma, mas não restaurava a confiança sagrada que é o alicerce absoluto e vital de qualquer família honrada na sociedade e muito virtuosa. O destino de ambos seguiria caminhos paralelos que jamais voltariam a se cruzar de novo. Com um suspiro sereno de missão finalmente cumprida, Maria Clara retirou do bolso um maço gordo de notas de dinheiro suado, mas honestamente conquistado com as suas próprias mãos. Ela entregou a quantia vultosa nas mãos trêmulas e ensanguentadas do moribundo, instruindo-o secamente a procurar um abrigo decente e comprar os remédios necessários para aliviar as suas profundas dores constantes. Sem olhar para trás ou demonstrar hesitação emocional, a mulher virou as costas gloriosas para a chuva implacável e fechou lentamente a porta de vidro blindado do seu grande e abençoado império de linda luz. A história deles acabou, sozinho na calçada fria, sob o temporal impiedoso e sombrio da cidade do Rio de Janeiro. Roberto apertou o dinheiro solidário contra o seu próprio peito, infestado pela grave tuberculose e por mágoas. As moedas do perdão eram a prova cabal do fracasso retumbante de toda a sua existência egoísta, baseada na busca excessiva e destrutiva por ilusões materiais totalmente vazias e falsas e criminosas. Ele abaixou a cabeça em sinal de total aceitação da sentença invisível, ditada pelo universo justo perante os homens corrompidos, rendendo-se à solidão eterna que abraçaria os seus últimos suspiros no asfalto completamente úmido. Dentro do santuário quente e iluminado da sua loja, esplêndida e intensamente perfumada, a heroína sorriu com a leveza de quem atravessou as chamas do verdadeiro inferno, sem jamais queimar as suas próprias asas angelicais de mãe e de trabalhadora guerreira. Maria Clara provou definitivamente que a bondade divina nunca falha com os que agem segundo as leis da verdadeira honestidade, coroando a mulher virtuosa com todas as glórias imensuráveis neste mundo belo. O choro solitário e desesperado do mendigo lá fora ecoava suavemente como um simples e minúsculo detalhe passageiro na sua abençoada trajetória de superação absoluta. A chuva grossa de verão continuou lavando a alma purificada de Maria Clara no interior quente e abrigado, enquanto apagava os rastros de sangue e dor do seu antigo companheiro caído lá fora nas poças. Roberto deitou a cabeça pesada sobre o próprio braço desnutrido e imundo, fechando os olhos molhados para abraçar o vazio escuro que finalmente o reclamava para a eternidade solitária e absolutamente irrevogável e sem consolo algum. O perdão libertador que ele suplicou não apagou as punições físicas e mortais do seu terrível pecado carnal, servindo apenas para anestesiar parcialmente o seu pânico irracional. As cortinas de veludo deste drama brasileiro finalmente se fecham sob a luz prateada e mística da enorme lua cheia que rasga as nuvens densas da madrugada profunda sobre a cidade e o vasto mar calmo. A telenovela da vida real ensina implacavelmente que as nossas escolhas mesquinhas possuem um peso esmagador no tribunal invisível
e perfeito, regido pelas divinas mãos maravilhosas, onde o falso ouro derrete silenciosamente diante da fé autêntica e inabalável e cristalina. O pequeno e forte Léo agora dorme tranquilamente, sob a proteção majestosa de uma verdadeira mãe incansável, garantindo um futuro glorioso, brilhante e pacífico.